Olá, olá, boa tarde Brasil, boa noite Japão, porque hoje nós temos um convidado internacional. Estou aqui para desejar boas-vindas a vocês. Este é o Ideias, uma programação do Centro de Pesquisa de Formação do SESC, que ocorre sempre às 16 horas no canal do SESC SP, aqui no YouTube, com o objetivo de debater questões em pauta da nossa sociedade. Antes de tudo, agradeço a presença do público que nos assiste, aos convidados e a toda a equipe de trabalho envolvida nesse projeto, que não aparece nas câmeras, mas que fazem essa programação acontecer. Agradeço também a colaboração de Marli Zapata, Lilian Camargo, intérpretes de Libras, e o estenotipista Flávio Pelácio, que nos acompanham hoje. Sou Andresa Caravage, uma mulher branca, com cabelos castanhos, ondulados na altura dos ombros, com um corte assimétrico. Uso óculos arredondados, blusa branca, com listras verticais, em rosa, verde e amarelo. Ao fundo está uma prateleira, com alguns livros e uma samambaia. Sou graduada em Educação Física pela USP, mestre e doutor em Terapia Ocupacional pela UFSCar e uma apaixonada pelo esporte adaptado e pelo movimento paralímpico. Sou pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, apresentadora e mediadora desse encontro, que tem como título a seguinte pergunta provocadora: como se constrói uma potência paralímpica? O Brasil configura entre as potências paralímpicas, com o 9º lugar em Pequim, 2008, um 7º lugar em Londres, 2012, um 8º lugar no Rio, 2016, mas afinal, o que é preciso para construir uma potência paralímpica? Investimento no esporte, infraestrutura, equipamentos, formação e capacitação profissional, equipe multidisciplinar, políticas públicas, gestão esportiva de qualidade, formação de novos talentos, entre outros. Para me ajudar a responder essa e outras perguntas, foi convocada uma equipe de primeira aqui que está super alinhada, eles se conhecem há muito tempo. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, cada um se descreve e dá boas-vindas. Vou começar pela minha quase xará aqui, a Andressa Mello, professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, coordenadora de esporte paralímpico do Centro de Treinamento Esportivo e do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro da FMG, a UFMG, pesquisadora da Academia Paralímpica Brasileira do CPB. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Andressa, o prazer é meu de estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre esse mundo apaixonante que é o movimento paralímpico, no qual eu estou nele há 16 anos. Eu tenho uma pele clara, cabelos pretos que estão presos, estou de camisa branca, um colar com uma pedra cor-de-rosa, o meu fundo tem um painel marrom claro e a parede branca. Então, um grande prazer em novamente estar com outras pessoas, né, que a gente conhece há grande tempo e são de grande referência também. Agradeço o aceite do convite e vou passar agora para Regina Brandão. Ela tem pós-doutorado em Psicologia do Esporte, professora do programa de mestrado e doutorado em Educação Física da Universidade São Judas Tadeu e tem experiência de mais de 30 anos no trabalho de preparação psicológica de atletas olímpicos e paralímpicos. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Andresa. Para mim é um prazer poder participar aqui, inclusive dividir essa mesa com a Andressa, de quem eu conheço realmente há muitos e muitos anos. E com o Johansson, né, também, que tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ele no CPB, quando era atleta ainda, então estou muito feliz de poder compartilhar, inclusive com o nosso vice-presidente do CPB, né, que agora ele saiu das pistas e foi para a área de gestão. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos meio encaracolados, um pouquinho abaixo do ombro, estou com uma blusa cor-de-rosa que tem umas listinhas brancas, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro. E é isso. E eu estou usando fone de ouvido, com um microfoninho. É o headset, eu também estou usando, até esqueci de descrever ele. Muito bem-vinda, Regina, obrigada. Eu estou aqui também com o Johansson, só que ele teve um problema na internet, então acho que daqui a pouquinho, porque o Johansson está do Japão, vamos ver aqui. Daqui a pouco, quando ele retornar, eu
eu volto e apresento ele. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui estou muito feliz em poder compartilhar esse espaço aqui com vocês. Tenho certeza que será um ótimo encontro. E vamos, então, iniciar aqui com uma primeira pergunta, que, na verdade, Opa! Então, aqui eu já posso começar a apresentar o Johansson, gente. Então, vamos lá. Johansson, aqui, ó, tá aqui com a gente. Bem-vindo, Johansson. Então, vamos lá, vamos para as devidas apresentações. O Johansson Nascimento é ex-atleta paralímpico brasileiro, possui 6 medalhas em Jogos Paralímpicos no atletismo na classe T6 e atualmente é o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Muito bem-vindo, Johansson. Oi, pessoal, uma boa tarde para vocês. Desculpa que travou tudo aqui. Acho que a conexão aqui do outro lado do mundo demora, né? Pessoal, meu nome é Johansson, eu sou branco, estou usando óculos, cabelo preto, estou com a camisa da seleção brasileira branca com alguns detalhes azuis, não tenho as 2 mãos e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nossa, o prazer é todo nosso, Johansson, porque, coitado, né, tô me sentindo culpada, te derrubei da cama, né, em plena madrugada no Japão, mas estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês, e agora com esse time em campo e devidamente apresentado, vamos para o jogo, e a nossa primeira pergunta aqui, que na verdade eu queria compartilhar com vocês, é um post da também atleta, a Verônica Hipólito, né, que participou de várias edições das Paralimpíadas, e nesse post ela coloca um manual das Paralimpíadas. Então, abre aspas aqui, ó. Não olhe para a deficiência, olhe para a eficiência. A sua potencialidade sem usar, que superação. Só por ver alguém sem perna, braço, cadeirante, cego, baixa visão ou com paralisia. A gente treina pra caramba para estar lá. Então, essa fala da Verônica, para mim, ela é muito icônica, ela questiona uma visão caritativa da deficiência. Hoje, por mais que falemos de um modelo social da deficiência, resquícios dessa visão ainda estão presentes no imaginário coletivo e falas capacitistas acabam sendo frequentemente reproduzidas. É importante destacar as potencialidades e a trajetória desses atletas percorrem até chegarem a uma competição de alto nível. É um trabalho árduo, tanto para atletas olímpicos quanto paralímpicos. Então, eu quero ouvir, a partir das experiências de vocês, como acontece essa iniciação de esporte, o que esperar dessas Paralimpíadas, para vocês trazerem um pouquinho dessa experiência. Então, eu posso começar por você, Johansson? Pode sim. Um abraço grande para a Verônica, ela foi super feliz nesse post dela, porque muitas pessoas ainda tratam o esporte paralímpico como simplesmente a superação, a pessoa com deficiência que vai lá, faz fisioterapia, vai lá ganhar medalhas, não sei o quê, e nada disso, muito pelo contrário. Vou colocar ainda uma fala, eu como atleta, somos atletas, treinamos diariamente, não é nada de anormal porque temos alguma deficiência, temos que olhar nossa capacidade, temos que olhar o quanto somos velozes, o quanto somos rápidos nas pistas de atletismo. Quando estava treinando, fazia treino iguais a atletas olímpicos, então não tem nenhuma diferença. Que vamos olhar agora, a deficiência fica para um segundo plano. Somos atletas, ponto final. A diferença é que temos alguma deficiência. Isso vamos tirar de letra por causa do esporte. Perfeito. Andressa, quer comentar? Posso sim, Andressa. Então, complementando, né, a fala do Johansson, enquanto instituição de educação,
acredito que tenhamos um grande processo na evolução para que esses jovens atletas e atletas de alto rendimento continuem perpetuando esse sucesso, né, dessa capacidade, dessa potencialidade que eles demonstram. Então, enquanto fisioterapeuta, né, do próprio Johansson, durante 8 anos, isso foi muito importante para o meu autoconhecimento na área, e hoje que eu tenho a capacidade de passar isso para alunos, tanto de graduação de educação física, seja bacharelado ou licenciatura, e também para alunos da terapia ocupacional e da fisioterapia que passam hoje na minha disciplina aqui na FMG. Então, esse conhecimento de falar de maneira correta o que esses atletas têm a nos mostrar, eu acho que é o grande diferencial para o futuro. Então, os profissionais do futuro já vão ter uma nova visão de como lidar, como se comportar e de como levar para o alto rendimento esses atletas, essas pessoas com deficiência, né? Então, na fisioterapia, a gente trabalha muito do primeiro contato com uma pessoa com deficiência, que essa pessoa com deficiência ela pode se tornar um atleta com deficiência, ou depois, quem quiser, um atleta de alto rendimento, né? Então, a atividade física adaptada, ela acaba sendo uma iniciação para o futuro atleta paralímpico. Todos vão estar lá? Não. Muitos se beneficiam de outra maneira na iniciação da atividade física adaptada, como meio de qualidade de vida, né, de socialização, de despertar outros saberes por meio do exercício físico adaptado, por meio de uma atividade física adaptada, que é isso que o Brasil sabe fazer há muitos e muitos anos, aí, que tem já colhendo frutos. Acho que a internet da Andressa deu um pequeno probleminha, então vou passar para a Regina, pode ser, Regina? De muito tempo. Claro. Bom, primeiro que eu concordo plenamente com meus 2 colegas aí de mesa redonda, né? E, assim, eu trabalhei muitos anos no futebol e no esporte olímpico, quando eu tive a oportunidade de conhecer mais de dentro o esporte paralímpico. E como psicóloga do esporte, antes de nada eu sou psicóloga clínica, na verdade, depois é que eu fiz toda a minha formação em psicologia do esporte. Eu tinha um cuidado muito grande em, assim, como é que eu iria trabalhar com esses atletas que têm algumas deficiências, como é que eu iria avaliar esses atletas, e no final, quando eu cheguei perto, eu observei que o atleta paralímpico, ele tem os mesmos pré-requisitos de um atleta olímpico. Então, assim, a mesma avaliação que eu faço psicológica que eu faço para um atleta olímpico, eu faço para um atleta paralímpico, porque as exigências são as mesmas, as exigências psicológicas são as mesmas, né? Então, isso para mim foi muito interessante, porque nós desenvolvemos uma linha de estudos com atletas paralímpicos. Hoje nós estamos validando instrumentos psicológicos específicos para atletas paralímpicos, estamos desenvolvendo alguns instrumentos especiais, acho que o Johansson vai gostar disso, aquelas escalas de esforço que a gente faz quando faz teste ergométrico. Eu desenvolvi escala de esforço para atleta cego, em 3D, com bonecos em 3D, né? Então, estamos validando isso agora, mas, ou seja, nós avaliamos da mesma forma, nós buscamos rendimento da mesma forma, nós buscamos excelência da mesma forma. São pessoas extremamente talentosas, da mesma forma que os atletas olímpicos, então, não tem diferença. Isso, para mim, foi muito bacana observar. Não temos diferença quando falamos de um atleta nesse nível do Johansson, né, no nível olímpico e no nível paralímpico. São exatamente as mesmas coisas. Ótimo, agradeço, Regina. Eu vou voltar agora para a Andressa, porque antes a internet dela deu uma falhadinha, então se você quiser complementar um pouco a sua fala, Andressa. Claro, então eu estava falando da importância da formação de novos profissionais que já estão passando, né, e passam pelas universidades do país todo. Então, o sucesso hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro vem desse investimento na educação, né, na educação paralímpica, do apoio do próprio Comitê Paralímpico com as universidades. Então, esse é um histórico e que o Comitê Paralímpico
está colhendo esses frutos, né, e o quanto que é importante estar próximo da educação, porque na educação passa os futuros profissionais, e a gente sabe o quanto que por trás do IORSO, de uma potência paralímpica, tem a equipe multidisciplinar, tem os profissionais que trabalham em escritório, né, tem os profissionais que trabalham, fazem a gestão para que o atleta simplesmente esteja na competição para desempenhar o seu melhor, a sua melhor performance naquela competição em busca do seu resultado. Perfeito. E lembrando também, quem nos assiste, a gente tem o chat aqui no YouTube, então podem deixar suas perguntas, e aí, conforme elas forem surgindo também, eu vou direcionando ela aqui para os convidados. E eu acho que essa mesa, ela foi pensada justamente para trazer a visão de profissionais com diferentes formações sobre o esporte paralímpico, né? O esporte, ele deve ser entendido de forma ampla, constituído e atravessado por diversos contextos históricos, culturais e sociais. Continuando a reflexão, a partir de alguns pontos que vocês já levantaram, para construir uma potência paralímpica, diversos fatores são necessários para dar suporte à atuação na ponta dos profissionais de educação física. Isso envolve políticas públicas, gestão, formação, capacitação de profissionais, entre outros. Gostaria de que vocês comentassem um pouco sobre como tem sido feito esse trabalho no Brasil, né, para se destacar entre as potências paralímpicas, e o que ainda é necessário para o desenvolvimento do paradesporto. Posso começar agora pela Regina? Claro, eu posso falar na perspectiva da minha área da psicologia do esporte. Eu acho que o CPB tem feito um trabalho muito interessante, eles têm uma equipe permanente de psicólogos, né, Johansson, que trabalham no CPB, eu particularmente conheço 3, uma delas foi minha aluna de mestrado, a Cristina, que trabalha já há muitos e muitos anos aí no atletismo. E o que eu acho bacana é que são pessoas que vêm não só da área aplicada, mas também da área acadêmica, e é isso que a Andressa falou, da importância de nós termos o pessoal da área acadêmica trabalhando junto na área aplicada, e isso formar pessoas especializadas no trabalho com atletas paralímpicos. Claro, o que nós temos que entender? O nível de exigência do esporte olímpico e paralímpico é o mesmo, o nível de busca de excelência é o mesmo, mas existem especificidades. E nós que vemos da prática, nós temos que compreender, entender, estudar essa questão das especificidades, para que eu possa atender o melhor possível o meu atleta paralímpico, né? Então, assim, para mim, eu posso dizer para vocês que foi um grande aprendizado quando eu entrei para fazer alguns estudos com o professor Ciro, no esporte paralímpico, porque eu aprendi coisas que eu não conhecia, por ter vindo só do esporte olímpico ou do futebol, né? Então, para mim, eu falo que a minha vida é antes e depois do trabalho com o esporte paralímpico. Eu falo que eu tenho 3 grandes momentos na minha carreira de 45 anos aí, trabalhando como psicóloga. Uma foi quando eu fui estudar em Cuba, há quase 40 anos atrás, né, um país socialista, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, então foi um aprendizado de vida para mim. O outro foi quando eu entrei no esporte paralímpico, isso ampliou minha forma de trabalhar, isso me trouxe novas perspectivas de trabalho. Eu e Johansson gostei muito de trabalhar com cegos, eu falo que esta parceria psicológica entre o atleta cego e seu guia, isso para mim é um universo para a gente explorar, né? Qual é o grau de compatibilidade psicológica que tem que ter entre essas duas pessoas, qual é o grau de compatibilidade atlética que tem que ter entre essas duas pessoas, né? Para mim, sim, foi muito bacana quando eu fui trabalhar com os atletas cegos, eu tenho um carinho muito especial. Isto mudou a minha forma de olhar a psicologia do esporte, num outro contexto, que eu acho que é muito bacana, um contexto que eu particularmente não conhecia, e isto me mostrou quanto essa questão de você trabalhar de forma integrada com todos os profissionais, de uma forma já transdisciplinar, não é nem multidisciplinar, nem interdisciplinar, mas transdisciplinar, isto faz crescer uma área.
E eu tenho muito a impressão que o CPB conseguiu exatamente isso, né? Trabalhar desta forma, e aí nós podemos observar essa evolução do esporte paralímpico brasileiro, que é extraordinário, no mundo, né? É extraordinário ver o que se passou ao longo dos tempos aí da história, acho que fundamentalmente nesses últimos 3 ciclos paralímpicos, né? Com o esporte paralímpico brasileiro. E eu vejo muito dessa forma de trabalho transdisciplinar e todo mundo olhando para o atleta paralímpico dentro desse contexto paralímpico, e não fazendo uma adaptação do olímpico para o paralímpico. Não, o paralímpico é uma entidade que precisa ser vista de uma forma muito particular. Perfeito. E, Johansson, você quer complementar a fala? Acho que também por você ter essa vivência como atleta, até um pouquinho antes da gente iniciar aqui na live, você estava falando um pouquinho dessa sua trajetória, né, antes, como atleta, e agora também com a gestão do esporte paralímpico, e aí você está agora aí no Japão, com notícias fresquinhas do que está rolando aí nos bastidores, e também essa perspectiva nova sua, né, de trabalho, como que tem sido isso para você? Tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque participei de 3 Paralimpíadas, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, e agora está aqui do outro lado, olhando como um todo. Eu comecei no esporte em 2005, e acredito que muito de vocês que está nos assistindo agora nem sabia o que era esporte paralímpico lá em 2005. Eu, com 17 anos, com deficiência, já nasci sem as 2 mãos, mas nem sabia dessa possibilidade que tinha o esporte paralímpico, que existia esporte para pessoas com deficiência. E foi um convite de uma professora que me fez ingressar nesse maravilhoso mundo. Não sabia nem onde eu estava me metendo, mas foi uma paixão à primeira vista. Fui para minha primeira competição, conquistei aquela medalha de bronze nos 400 metros e depois consegui ver toda a evolução que o esporte paralímpico teve ao longo desse tempo. Na época, muitas pessoas se perguntassem sobre esporte paralímpico, nem conhecia nada. E hoje, quando se fala em esporte paralímpico, as pessoas já vão, pelo menos falar, Paralimpíada, tem as competições depois das Olimpíadas, já fala em grandes nomes, Daniel Dias, Terezinha Guilhermina, Verônica Hipólito, o atleta mais rápido do mundo é brasileiro no esporte paralímpico, o Petrúcio. Então, eu fico feliz de saber dessa evolução. O CPB se preocupa muito em fazer com que o esporte paralímpico se desenvolva cada vez mais, fazendo projetos desde a formação do profissional, capacitando os professores do Brasil inteiro, que isso é muito importante. Muitas crianças com deficiência nas escolas vão para uma aula de educação física e o professor não tem aquele conhecimento e às vezes não consegue o direcionar e nem falar sobre esporte paralímpico. Então estamos perdendo oportunidades. E a grande vitrine do esporte paralímpico é justamente agora, as Paralimpíadas. Com certeza, quando as crianças com deficiência estiverem assistindo os atletas conquistando medalhas, ele vai falar, poxa, eu quero ser igual a esse atleta, eu quero ganhar tantas medalhas igual o Daniel Dias. Então, tem que ser, uma cadeia, desde a iniciação, passando pela formação de professores, temos o centro de referência que utilizamos as áreas já existentes no Brasil inteiro para levar esporte paralímpico para aquele estado. Temos profissionais excelentes que podem estar fazendo com que o esporte paralímpico ele cresça cada vez mais. Então, eu fico muito feliz em saber que eu estou fazendo parte de toda a evolução como atleta, podendo dar maior visibilidade ao esporte paralímpico
Então, eu tenho certeza que 2023, 2028, 32, nas próximas Paralimpíadas, vão começar a vir cada vez mais atletas, mais pessoas interessadas nesse universo que é o esporte paralímpico. Ótimo, você citou outros nomes aí, eu vi que a Verônica Hipólito está aqui, ó, acompanhando no chat, ela mandou um oizinho, também temos o pessoal da Sobama, o Ciro também com o Parascience aqui também está aqui no chat interagindo, então tá bem bacana essa nossa interação. E isso que você trouxe também, eu acho que é muito importante, né? Hoje as pessoas sabem o que é Paralimpíadas, né? Eu acho que antes não era tão divulgado. E nisso o CPB ele teve um trabalho, acho que fundamental também em trabalhar essa imagem dos atletas, né? Hoje eles são mais conhecidos, né? Nós conhecemos um Daniel Dias, um Petrúcio, a Teresina Guilhermina, a própria Verônica Hipólito, eles estão mais próximos do público e têm essa visibilidade. Ótimo. E aí você também estava falando de algumas ações, né, do CPB, então acho que tem essa questão da própria visibilidade que o CPB trouxe para a imagem dos atletas e para a competição em si, mas também tem muito desse trabalho de base que você trouxe um pouco, né, que é a formação e capacitação de professores, e aí a gente pode citar alguns outros programas, como as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, que têm promovido competições para esse público, né, e dando oportunidades. Você quer comentar um pouco mais sobre essas ações que o CPB tem feito? São várias ações da Paralimpíada Escolar, por exemplo, que surgem os grandes nomes, o futuro do esporte paralímpico. Petrúcio foi descoberto em Paralimpíada Escolar. Verônica, um abraço, tá, para você, que também começou nas Paralimpíadas Escolares. Essa formação dos professores, já capacitamos mais de 20 mil professores em todo o Brasil, e a meta até o final de 2024, capacitar 100 mil professores do Brasil inteiro. Agora da pandemia, vamos realizar 32 competições agora a partir de outubro no Brasil inteiro, também para estar dando oportunidade a atletas novos ingressarem no esporte paralímpico. Então, são uma infinidade de projetos que estamos fazendo para conseguir alavancar cada vez mais todo o esporte paralímpico no Brasil. Perfeito. E, Andressa, muitas dessas ações aí que a gente estava até discutindo nos bastidores são políticas públicas, elas estão vinculadas também à esfera pública, recursos públicos, com parceria com o CPB, com secretarias municipais, com as universidades, que têm um papel fundamental. Então, acho que uma coisa que também estava muito presente na fala de vocês, essa coisa multidisciplinar, transdisciplinar, né, o esporte paralímpico não é uma área exclusiva dos profissionais de educação física, a gente precisa de outros profissionais também para atuarem nessa área, né, aí vem psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, uma gama infinita de profissionais para dar suporte a essa complexidade que é o esporte adaptado, o esporte paralímpico. E aí você também na UFMG também coordena esse centro de referência, então se você puder falar um pouco mais dessa formação desses profissionais e do trabalho que é desenvolvido aí. Então, como a gente vem falando, a universidade, ela faz parte dessa construção há muitos anos, desde 1994, né? Então, desde da inauguração do CPB em 95, a universidade estava agregada, né, com vários profissionais que a gente tem aí, que ainda continuam, né? Então, o professor Alberto Martins foi um dos grandes pioneiros, o professor Marco Túlio Silva, o professor Ditmo Samuski, né, que já nos deixou há algum tempo. Então, essa base que foi construída e que nos deixa uma base de conhecimento, é a partir daí que a gente conseguiu também levar em frente muito desses conhecimentos que foram construídos e deixados na ciência do Paralímpico brasileiro, né? Então, quando eu comecei em 2016, com o convite do Dr. Roberto Vital,
ele me jogou logo para o Ciro. Falei, vai lá no Ciro, no atletismo, que lá você vai ter uma visão macro, né, do que precisa ser feito. Eu falei, meu Deus, eu não tinha muito essa percepção e conhecimento de como o fisioterapeuta trabalhava com esporte paralímpico, tá? Então, Andressa, só vou resgatar um pouquinho, que acho que isso é importante, de como eu cheguei até a universidade. Então, quando fisioterapeuta, a gente começou a tratar os atletas como atletas convencionais, né, potencializando o que eles tinham de funcionalidade e otimizando para o alto rendimento. E aí, ao longo dos anos, com os estudos que a gente foi construindo com a equipe, né, com o time multidisciplinar do Comitê Paralímpico, a gente também foi observando o comportamento que era importante atuar na prevenção. Isso foi caminhando paralelamente à evolução da fisioterapia esportiva, à evolução da importância de uma avaliação para otimizar a parte funcional desses atletas e também trabalhar na prevenção de lesões, tá? Que é isso que hoje o Comitê Paralímpico faz a fisioterapia. Eles trabalham e atuam muito na prevenção e na recuperação musculoesquelética desse atleta, e não somente na reabilitação quando já está instalado um problema. Antigamente, a gente não tinha muito o que fazer, a gente não tinha conhecimento do comportamento, de quais eram as lesões que esses atletas apresentavam, então a gente mapeou isso por muitos anos, e hoje a gente tem essa segurança de atuar já na prevenção do que antes que se instale uma lesão e que tire um atleta de competição. A gente já passou por vários, né, e o Rossão também já vivenciou dessa tristeza de você estar num ápice e ter uma surpresa de uma lesão, e alguns atletas perdem medalhas, né? Então isso é algo que depois de 2012 foi focado, né, um fisioterapeuta em cada modalidade, nas confederações. Então o CPB também, depois de 2016, com o centro de treinamento, tem a sua equipe de profissionais fisioterapeutas e que, né, realizam um trabalho brilhante. Admiro todos que estão lá, né, o Mauro está à frente dessa grande equipe e trabalhando nisso, na recuperação desses atletas e fazendo o planejamento que eles não, né, que a gente evite que eles tenham uma lesão num momento que não é para ter, tá? E aí, paralelo a isso, eu sempre quis mais. E eu busquei na universidade dar mais para as pessoas com deficiência. Então, assim, como é que eu posso contribuir enquanto professora de universidade para que o movimento continue crescendo, continue evoluindo? E aí surge, né, a oportunidade de utilizar a estrutura da universidade, que é o Centro de Treinamento Esportivo da FMG, e dentro dele ser chancelado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como um centro de referência paralímpico brasileiro, e descentralizar algumas ações que são realizadas, lógico, num porte muito menor, que é realizado em São Paulo, mas num centro de referência, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em região metropolitana. Lógico que para isso a universidade ela não tem o recurso suficiente para sustentar uma equipe multidisciplinar, sustentar a ciência, né, ela tem recursos para sustentar o ensino, que é os alunos que passam pelo projeto, alunos de graduação, de pós-graduação, mas a gente tem que ir atrás de políticas públicas, né? Então, o que a gente fez aqui, desde 2018, é trabalhar em parceria com o governo federal, tá? Então, a gente aplica um projeto específico para esporte paralímpico, com a contratação multidisciplinar, para trazer esse recurso e implementar isso dentro da universidade, tá? Então, hoje a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento é quem fomenta o esporte paralímpico dentro do nosso Centro de Treinamento Paralímpico, e o Comitê Paralímpico Brasileiro também nos dá um grande suporte para que a gente possa, né, conduzir de maneira tranquila, adequada, e tendo profissionais remunerados para estarem atuando com esse atletas paralímpicos. Então, era essa sede que eu tinha de como construir algo que pudesse dar um suporte transdisciplinar para um atleta de alto rendimento, que é o que ele precisa para se manter em rendimento, né? Então, hoje aqui na universidade nós temos uma equipe de 30 profissionais que trabalham no esporte paralímpico dentro do setor que eu coordeno, e é um grande time, né? Então, cada vez que eu vou lá, é uma novidade ótima, é um novo atleta que chega, é alguém que ficou sabendo e entrou em contato. Então, a gente recebe já crianças a partir de 8 anos para já essa iniciação, né? Os profissionais de educação física fazem um trabalho brilhante de recepção, né? De brincadeiras, que eles se sintam confortáveis no ambiente, seja na piscina, na pista,
E a partir disso, essas crianças, elas transitam nas modalidades que a gente tem dentro do centro, e agora a gente quer levar essa criança cada vez mais próximo do alto rendimento. E como o Elson falou, né, a gente tem o Festival Paralímpico, que é uma ótima oportunidade, nós temos a Paralimpíada Escolar, que também é uma grande oportunidade para essas crianças, a partir de 10 anos, estarem representando o Estado e sendo olhadas por outros profissionais que estão dentro do CPB. Né? Então, é esse fluxo que a gente tem que instituir, né? O quanto que a universidade contribui. Dentro dos 3 tripés, a gente trabalha na universidade no tripé, então, que é o ensino, né, que é receber os alunos de graduação e pós-graduação e dar formação em relação ao esporte paralímpico para eles, que é a extensão, que é receber o público externo e dar o atendimento para eles, e também a pesquisa. Então, esse tripé da universidade, ele é muito importante, porque são informações que convergem, né, que estão alinhadas, entrelaçadas. A gente não tem evolução científica se a gente não tiver investigação desse público, né? A gente não vai ter evolução profissional se a gente não der uma formação de excelência para os futuros profissionais que passam pela gente. Então, nós temos nutricionistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais agora entrando na equipe, os profissionais de educação física, nem se fala, né, são os grandes pioneiros. Então, assim, eu tenho hoje um time dos sonhos que eu posso contar e que cada um vai saber fazer o trabalho de maneira equalizada e transdisciplinar com essas crianças, adolescentes e também com os atletas de alto rendimento que a gente tem no centro de treinamento. Então, hoje a gente atende, por enquanto, 60, né, crianças e adolescentes e atletas de alto rendimento, porque a gente está com uma limitação ainda devido à pandemia. Mas, se Deus quiser, outubro, novembro, as perspectivas de melhora do controle da pandemia, a gente estará abertos para receber novos potenciais para o futuro paralímpico. Nossa, e acho que é muito importante vários pontos da sua fala, né? Essa articulação, né, que vem de uma iniciativa também do CPB de descentralizar, porque o CPB hoje, a sede, né, está aqui em São Paulo, né, no Centro de Treinamento Paralímpico, que é um dos legados da Rio 2016 também, uma infraestrutura maravilhosa, super acessível, e essas ações, porque o Brasil tem uma dimensão continental, né, então como trazer, né, levar esse esporte, essas ações, capacitar esses profissionais para um Brasil que é gigantesco, desigual, em questões de formação, de infraestrutura, de recursos. Então, essa aproximação com as universidades facilita nessa divulgação, nesse acesso à pesquisa, à formação, e também ao ensino, mas também essa pesquisa, ela, de uma certa forma, ela ser aplicável, né, então tem a formação, mas também tem aquele projeto de extensão que as pessoas da comunidade estão participando, também uma vivência muito rica, né, para quem está na graduação, ter o contato com esse público e poder experienciar essa atuação profissional, né, e fora a pesquisa, né, porque aí a gente consegue desenvolver e difundir esses dados, essa informação. Em Belo Horizonte é um dos polos, né, mas tem outros pelo Brasil também. Vocês querem comentar? Aí pode ser um pouco a Andressa, pode ser um pouco o Johansson. Isso, eu posso citar que tem alguns já centros de referências já em funcionamento, Manaus, estamos prestes a assinar um acordo de cooperação com uma cidade vizinha, Maceió, que é Pilar, temos em Uberlândia, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, hoje, são 11 já centros de referência, porque qual é o intuito desses centros de referência? Poder levar o esporte paralímpico para aquela região. Sabemos da mega estrutura que temos hoje em São Paulo, lá no nosso CT, mas não é a realidade do Brasil. E não conseguimos atender o Brasil inteiro apenas com um polo de treinamento que é lá em São Paulo. Então, queremos ter pelo menos um centro de referência
em cada estado do Brasil. Assim, vamos oportunizar o esporte paralímpico, desde a escola para aqueles professores utilizarem aquelas instalações para a formação de novos atletas, para atletas já em desenvolvimento, no alto rendimento, ter instalações adequadas para realizar suas práticas esportivas. Então, dessa forma, vamos conseguir distribuir melhor todo esse legado que ficou do Rio de Janeiro aqui, lá, né, no Brasil, em 2016. E você falou de legado, e realmente esse legado de 2016 foi essa estrutura, mas tem ainda um outro legado, que é o conhecimento da população do esporte paralímpico. Depois do Rio 2016, imaginaria que em São Paulo, uma cidade gigantesca, infinitamente maior do que a minha cidade natal, que é Maceió, algumas pessoas me parariam na rua e iriam me conhecer. Poxa, eu te vi competindo no Rio de Janeiro em 2016. Então, são vários legados que a Paralimpíada no Rio deixou, e queremos, com certeza, continuar com esse legado, nesse desenvolvimento em todo o Brasil do esporte paralímpico. Sabe uma coisa, posso fazer uma observação? Uma coisa que eu acho muito bacana, eu trabalho muito com formação de treinadores, né? Porque eu falo que os treinadores são os meus ossos do ofício, porque às vezes é difícil trabalhar com alguns, mas são os meus olhos do ofício, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante que o CPB faz são os cursos de formação dos treinadores, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns, porque não adianta nós termos um volume de atletas muito grande se nós não temos pessoas capacitadas para trabalhar com esses atletas e conhecerem esse contexto do esporte paralímpico, que é um contexto que tem as suas especificidades, né? Dos últimos cursos que eu participei, foi muito bacana, porque tinha gente do Brasil inteiro fazendo esse curso, né? E eu acho que nós temos que pensar muito na formação dos nossos treinadores. Nós temos que capacitar os nossos treinadores para trabalharem de forma adequada e conhecerem as diferentes áreas com que se trabalha um atleta paralímpico. Então, eu falo, não é que eles vão se tornar psicólogos se eu der uma aula para eles, mas eles se tornarão treinadores melhores se eles entenderem de psicologia também, uma vez que eles trabalham com seres humanos, né? Então, o treinador que não entende de ciências humanas sempre será um treinador mediano, né? Então, esses cursos, e eu acho muito bacana isso, Johansson, que o CPB faz, esses cursos de formação de treinadores, para mim, eles são fundamentais para essa perpetuação do esporte paralímpico no Brasil, com esse grau de excelência que ele atingiu, né? Então, concordo plenamente com a Andressa com relação à questão da universidade. Sim, nós lá na São Judas, por exemplo, eu tenho alguns alunos que já desenvolveram teses de mestrado e doutorado no esporte paralímpico, e isso é muito bacana, porque eles trabalhavam na prática com os atletas, observaram determinadas situações na prática, vieram estudar, transformaram isso numa tese e devolveram para a prática, porque é o que eu também acho que é importante. Não adianta só a gente estudar e ficar com aquela coisa de guardar uma tese na biblioteca, né? As nossas teses têm que ser aplicadas, os estudos que nós fazemos, eles têm que ser aplicados de forma que a gente possa devolver para a prática alguma coisa do que nós estamos estudando e a prática possa se modificar para melhor em função disso, né? Então, acho que são duas coisas que, assim, a mim são muito particulares e muito importantes. A questão da formação dos treinadores e a questão da academia, né, no sentido da universidade, poder contribuir para a prática do esporte paralímpico. E só complementando, Regina, o comitê tem a Academia Paralímpica, né, que desenvolve o Congresso Paralímpico Brasileiro, né, o último não ocorreu devido à pandemia, ao momento que a gente está vivendo, mas é um grande sucesso.
é um case de sucesso, porque nesse evento, né, do Congresso Paralímpico, é onde você dá oportunidade também das pessoas se conhecerem, né, realizarem outros estudos em parceria, né, e o que você fala é muito importante, é que a gente tem que transmitir para todos. A ciência, ela tem que ser colhida, organizada de maneira sistematizada, divulgada de maneira internacionalizada e aplicada de volta, devolvendo esse conhecimento para o esporte paralímpico, diretamente para o atleta, para o treinador, seja por fisioterapeuta, ou facilitando a vida do psicólogo, né? Então, o Comitê Paralímpico tem isso também, né, por meio da Academia Paralímpica Brasileira, que é o fomento da ciência e o apoio para a academia. Então, é quando a gente tem a oportunidade de levar um aluno de iniciação científica, conhecer a área, conhecer os profissionais que já estão no movimento. Esse último ano eu tive a oportunidade de estar junto com o Comitê Paralímpico de Educação Paralímpica, organizando o curso de fisioterapia em esporte paralímpico, então também isso já mudou a visão de 200 profissionais fisioterapeutas aí que a gente tem no Brasil todo, né, e a gente vai aos pouquinhos plantando sementes, e que essas sementes nos estados todos se multipliquem, né, que cada um possa colher aí ótimos frutos, porque são profissionais que daqui a pouco vão se estabelecer dentro do centro de referência. Eu falo que o fisioterapeuta hoje ele é um olheiro de novos atletas, então eles que estão em contato, né, com essas pessoas, principalmente com a deficiência física, né, então que eles têm que se tornar um olheiro, porque o processo de reabilitação muitas vezes ele se estabiliza, e o que essa pessoa com deficiência pode fazer a mais, né? Então ele é semente de transição entre o processo de reabilitação e uma iniciação esportiva. Então o comitê tem trabalhado fantasticamente em relação a essa transição, né, seja na formação, num atendimento adequado ao atleta de alto rendimento, e também formando a base, né? Então o próprio programa de iniciação esportiva do CPB, ele é fantástico, né? Eu já falei para o professor Ramon que eu quero estabelecer isso aqui, o quanto que trazer essas crianças para formar a base, ela é importante para depois, né? Então, são programas que o CPB cria e que a gente tem que tentar replicar e correr atrás, né? E o CPB nos dá esse suporte. Isso vocês podem ficar muito tranquilos, porque na semana passada a gente recebeu os materiais de vocês e que nos ajudam muito, né? Então, eu consigo, no governo federal, um recurso para a contratação pessoal, no Comitê Paralímpico eu consigo um recurso para trazer os materiais adequados, né, para que eles possam ter uma estrutura adequada, e isso vão se complementando. A gente tem os alunos de graduação e pós-graduação que vão complementando as equipes e dando apoio, e isso vai rodando. E aí a equipe multidisciplinar vem para dar o suporte, e a gente aos poucos vai moldando uma potência paralímpica, né? E a ciência, ela faz parte de tudo isso, eu não tenho dúvida. E o Brasil também é um destaque internacional em ciência no esporte paralímpico, né? A professora Regina Brandão tem vários estudos na área de psicologia, né? Eu trabalho muito na área de sono e recuperação. A gente validou o ano passado um instrumento de comportamento de sono para atletas olímpicos e paralímpicos, é o mesmo instrumento para ambos atletas que a gente pode utilizar agora, inclusive em alguns dos atletas que estão em Tóquio, né? A gente fez a avaliação de 120 atletas e 80 treinadores e comissão técnica. Então, para entender como é que era o comportamento de sono deles, a gente imediatamente devolveu esse resultado antes da viagem, com dicas de higiene de sono, com dicas do que poderia acontecer no jet lag, como melhorar, né, essa adaptação ao jet lag no Japão. Então, Regina, eu vejo também essa questão, não adianta eu avaliar somente o atleta, eu tenho que saber o que o treinador pensa em relação a isso, para ele ter um conhecimento suficiente de ajudar o seu atleta, né? Então, essa questão também que a gente conseguiu elaborar nessa última ação científica, que foi há 2 semanas atrás, foi pensando nisso. No treinador, na comissão técnica, ter um conhecimento sobre o que era uma educação em sono e quanto que esse sono ele pode ser importante no desempenho esportivo e na recuperação do atleta, e que o atleta também tivesse a consciência disso e que ambos pudessem estabelecer estratégias importantes na adaptação
e na aclimatação em Hamamatsu. Perfeito. Agora, já que você falou aí desse clima, né, dessa aclimatação, desse jet lag, dessa preparação para os jogos, eu falei, Johan, você não quer dar uns spoilers aí para gente? Você que está aí, está recebendo os atletas, como que está essa concentração e essa expectativa para os jogos? As expectativas são das melhores possíveis. Começamos a sair do Brasil no dia 5 de agosto. Toda essa aclimatação está sendo feita na cidade de Hamamatsu, que é uma cidade que concentra o maior número de brasileiros aqui no Japão. Estamos super já acostumados com essa grande diferença de 12 horas, que é do fuso horário. Andressa, o trabalho que foi feito deu super certo. Os atletas acho que com apenas 5 dias é pouco tempo já para acostumar uma diferença tão grande. Já estamos todos acostumados. Infelizmente, vocês sabem da pandemia, esse cenário adverso que está no mundo todo, então isso impossibilita de fazer algumas coisas, mas em questões de treinamento, eu tenho acompanhado todas as modalidades, todos já estão bem habituados a esse clima. A organização que foi feita do CPB foi impecável aqui na cidade de Hamamatsu. Alguns grupos já estão em Tóquio. O último grupo sai no dia 25, agora de agosto, para a cidade de Tóquio, para as competições. Então, vocês podem esperar um excelente resultado de toda a delegação brasileira. Já fico com o coração aqui apertado de não poder competir, mas o coração feliz em saber que estamos bem representados. Vocês podem aí esperar muitas medalhas, muitos resultados, que esse trabalho de 5 anos foi um ciclo prolongado, vai ser coroado agora com essas medalhas aqui em Tóquio, no Japão. Qual a competição que a gente não pode perder? Eu sei que a abertura dos jogos vai ser na próxima terça-feira, né? Então temos uma semaninha aí. Mas qual aquela competição que a gente tem que assistir, torcer muito, que vai ser super interessante? Eu não quero jamais citar apenas uma, porque são 20 modalidades, estou acompanhando as 20, vejo a empolgação de todos os atletas, mas se for, eu vou cravar aqui uma prova que era a que eu fazia. Fizemos um pódio triplo lá em Dubai em 2019, eu, Petrúcio e o Washington, então não deixe de assistir essa prova dos 100 metros na categoria T47, que é para atletas lesionados ou amputados de membros superiores. Eu acredito aí que essa medalha dourada será nossa, com representantes sendo o Petrúcio, o Washington e o Lucas. Espero que eles consigam fazer um outro pódio triplo. Perfeito. Nossa, e aí a gente estava discutindo, né, aquela pergunta inicial, nossa, que era um comentário da Verônica Hipólito, e aí a professora da UFSCar, né, a Maven Muster, ela colocou aqui um comentário no chat, né? Obrigada pela excelente oportunidade de ouvi-los. Tenho me deparado com esse descontentamento dos atletas paralímpicos com o termo superação. No meu entendimento, o incômodo surge quando o termo vem associado à condição de deficiência. Não vejo problemas quando o termo superação aparece associado à condição de atleta, que busca excelência em sua própria condição física, técnica, tática e psicológica. Afinal, todo atleta com ou sem deficiência busca constantemente superar sua própria marca e desempenho. A superação faz parte de ser atleta, independente de possuir ou não uma deficiência. Que era o que nós estávamos conversando aqui. Pode complementar. É um maravilhoso comentário esse. O superação, enquanto atleta, ainda treinando em Maceió, era eu treinar em uma pista de barro, era eu treinar em locais que não tinha nenhum vestiário, eu tinha que entrar em uma escola, caso eu quisesse ir ao banheiro, era não ter uma academia adequada. O fato de não ter as duas mãos, eu sempre tirei de letra.
tive minha infância, jogava bolinha de gude, rodava peão. Não foi a deficiência que me fez ser um bom atleta, foi meu esforço, foi meu treinamento, minha equipe que me fez a chegar uma marca de 10 segundos e 69 centésimos nos 100 metros. Quem entende aí um pouco de atletismo sabe que é um pouco rápido correr os 100 metros a essa velocidade, mas graças a toda a minha equipe de multidisciplinar, treinador, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, massagista, médico, nenhum atleta chega a esses resultados sozinho. Então, essa questão da deficiência é apenas um detalhe. Assim como existe atleta alto e baixo, existe atletas com e sem deficiência. Perfeita a sua colocação. Perfeito, Yorson. Muito bacana. Muito bacana. Então, assim, o Yorson é da época que a fisioterapia não tinha nem colchonete, né, Yorson? Então, assim, e o balde de gelo, a gente fazia era balde de lixo e colocava água com gelo. Então, assim, para você sentir o quanto que isso evoluiu, né? O quanto que também as profissões foram valorizadas, né, dentro do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, e que a estrutura, ela é importante, mas se não tiver pessoas inteligentes e sabedoras do quanto que isso faz a diferença para um atleta, não vai para frente, né? Então, os gestores, eles são muito felizes quando eles escutam os próprios atletas, escutam os profissionais, né, e fazem com que essa escuta, ela seja ativa e proativa, tá? Então, os equipamentos que hoje o CPB tem em suas mãos, em várias equipes, é fruto disso, né, da visão, de ter essa visão para o futuro, de que um atleta de alto rendimento precisa, independente se é com ou sem deficiência. Se o atleta olímpico tem, o paralímpico também tem que ter, né? Então, era sempre essa luta interna, né, entre todos. Eu tive a oportunidade de participar desde Rio 2007, então a gente viu o olímpico adquirindo, o paralímpico também tinha que adquirir, né? Então, hoje os equipamentos da fisioterapia são equipamentos de ponta. O CPB tem feito cada vez mais parceria com outras empresas. Então, assim, é sair do chão, de um balde de gelo, para ter hoje macas o suficiente para atender, para ter banheiras de crioterapia, de imersão de maneira adequada, né? Fora toda a outra estrutura e formação também dos profissionais que atuam dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, tudo isso são pessoas visionárias que entendem que não é somente o atleta ou somente uma pessoa, é um time todo, né, em busca do sucesso, não do atleta, mas desse time, tá? Então, só aí também gostaria de registrar isso, o quanto que, né, o IOR reconhece isso e o quanto isso é importante para o sucesso de um país, né? Então, a potência paralímpica é isso, é o sucesso para o país. Sabe que eu acho bacana isso que a Andressa fala, porque eu trabalho muito com a questão da formação de um atleta inteligente. Então, um atleta que sabe se cuidar, não é só saber, por exemplo, ser um ótimo atleta, mas ele tem que ser inteligente em todos os aspectos da vida dele, né? Então, ele tem que saber repousar, ele tem que saber treinar, tem que saber se cuidar, tem que ter psicohigiene. Mas eu só consigo para eu formar um atleta inteligente, eu preciso de gestores inteligentes, eu preciso de treinadores inteligentes. Então, não adianta eu trabalhar com um atleta se o treinador não ajuda, se o gestor não ajuda. Então, acho que isso que a Andressa falou, eu concordo plenamente, assim, de que se as pessoas que estão acima do atleta não têm esta visão da importância do trabalho que se faz e do quanto você tem que oferecer condições para que esse trabalho seja feito da forma melhor possível, nós nunca vamos conseguir formar grandes atletas, né? Então, acho que a formação das pessoas que trabalham com os atletas é fundamental para nós, né? Que sejam fisioterapeutas, psicólogos. Assim, eu falo que não é qualquer psicólogo que consegue trabalhar com um atleta paralímpico se não tiver uma formação para compreender esse contexto paralímpico e conseguir adaptar o seu trabalho a esse contexto e não adaptar o contexto ao seu trabalho, né? Então, nós precisamos de profissionais inteligentes se nós queremos formar atletas diferenciados, sem dúvida nenhuma.
E aproveitando um pouco a sua fala, Regina, um fato agora que aconteceu nos Jogos Olímpicos, que foi a Simone Biles, né, que ela fez história novamente nessa edição dos Jogos, ao levantar questões de saúde mental. No esporte paralímpico, as mesmas condições estão presentes, né, como a sobrecarga de treino e o estresse das competições, aqui como o Johansson pôde mencionar. E a carreira de um atleta geralmente é curta e intensa. No paradesporto, essa carreira costuma ser um pouco mais longa e muitas vezes também se inicia mais tardiamente do que o esporte convencional. Mas o fato que as pessoas que para as pessoas o esporte é sempre algo muito central na vida. Então, como lidar com esse contexto, né, desde a iniciação, a superproteção dos pais, ao alto rendimento, passando pela classificação funcional, que de repente pode ou não alterar ou até impossibilitar um atleta de continuar competindo, até essa aposentadoria e essa transição de carreira, né, que foi também um momento aí que o Johansson passou, e estou falando isso também porque tanto a Regina quanto a Andressa acompanharam a carreira do Johansson. Então, o que você pode comentar um pouquinho sobre essas questões de saúde mental que também estão muito em voga no momento? Sabe, Andressa, assim, há muito tempo que a gente fala sobre essa questão da saúde mental em atletas e da saúde mental de treinadores, porque tudo que nós sentimos fora do esporte, os atletas e os treinadores sentem lá dentro do esporte. Mas eu digo que, assim, quando nós temos muita expectativa de rendimento, muita cobrança de resultado, muita pressão, o meu atleta pode sofrer de 3 pontinhos pressão. Então, muitas vezes não é aquela depressão clássica, sabe, que a pessoa fica largada numa cama sem você fazer nada, mas ela sofre depressão. E isso, claro, que vai alterar a saúde emocional dos nossos atletas, né. Existe uma preocupação muito grande hoje dos diferentes comitês que trabalham com os atletas com relação à questão da saúde mental. Eu acho que nos Jogos Olímpicos a Simone Biles e a Naomi do tênis expuseram isto muito fortemente, mas nós temos encontrado muitos problemas com jogadores de futebol, com treinadores de futebol, com relação a essa questão da saúde mental. Isto me mostra o quanto é importante uma assessoria psicológica desde o início que essa criança começa a participar do esporte, até quando ela vai avançando na carreira e vai se tornando um atleta que vai subindo, digamos assim, na sua carreira esportiva até chegar no nível que o próprio Johansson chegou, mas também na continuação disso, que é a vida do esporte e a vida do pós-esporte. Parar não é fácil, né, Johansson? Escolher o momento certo de parar, tem atletas que não conseguem parar. E isso tem uma implicação psicológica muito forte, né, essa parada do esporte de rendimento também. Eu acho que existem muitas similaridades no tempo de prática do esporte olímpico e paralímpico, só que um começa mais cedo e termina mais cedo, e o outro normalmente começa mais tarde, e às vezes alonga um pouco mais em função da idade. Mas a parada do esporte de alto rendimento é muito difícil, seja olímpico ou paralímpico, né? Principalmente se a identidade do atleta está muito vinculada à sua identidade enquanto pessoa. Como assim? Eu só existo porque eu sou um atleta de alto rendimento. E a partir do momento que eu deixo de ser um atleta de alto rendimento, é como se eu perdesse a minha identidade enquanto pessoa, né? Então, assim, são processos que acontecem ao longo da carreira esportiva que nós temos que olhar com muito carinho. Cada um desses processos tem as suas particularidades. Nós temos que estar preparado para trabalhar com os atletas para esses diferentes momentos, com as suas diferentes particularidades, né? Então, assim, e nós profissionais também precisamos ter uma formação especial para poder trabalhar e compreender todo esse processo, e que às vezes o curso de graduação não nos dá, na grande maioria das vezes não nos dá.
e nós temos que buscar ele de outras formas, né? Seja por cursos no exterior, por participação em congressos, participação em eventos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de participar dos eventos do CPB, da própria Academia Paralímpica, e para mim isto me trouxe, mesmo já tendo na época, né, 30 anos de formada, me trouxe um novo aprendizado, que foi extremamente importante para mim, enquanto psicóloga do esporte, trabalhando com os atletas. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu posso fazer, de curiosidade aqui para Regina. É que parei ainda há pouco tempo atrás, ainda essa minha mente de atleta tá fresquinha. Às vezes eu é, falo, respondo, ainda como atleta, eu não sei se eu já tenho essa mentalidade. Eu parei e me desvinculei toda essa minha. Foram 15 anos de atletismo, mas, Regina, eu já me preparava para esse momento, porque eu sabia que não iria ser para sempre. Quando o atleta para, é bom que ele escolha parar e não, eu vou ter que parar por, não sei, por algum tipo de lesão, vou ter que parar porque meu corpo não está aguentando mais. Então, se esse atleta, ele se preparar, vou parar agora, decidir, eu acho que é uma forma mais tranquila. Aí a minha pergunta é, o que o atleta pode fazer para que essa aposentadoria ele não sofra tanto? A sua pergunta é muito bacana, Johansson. Primeiro, que assim, nós vemos 2 tipos de parada, uma parada que eu fui obrigada a parar, então por isso que você falou, às vezes uma lesão que o incapacita, ou a falta de oportunidade, por exemplo, nunca mais fui convocado para participar da seleção, a cidade que eu moro não tem estrutura, e pronto, não tenho mais como seguir na carreira. E aquela em que o atleta, de fato, se prepara para o momento de parada. São 2 realidades muito diferentes que impactam na vida do atleta de forma muito diferente. Quando ele é, entre aspas, meio obrigado a parar, isso é um processo muito doloroso porque você não queria parar, mas você foi forçado a parar, né? Então, isto é um processo que, em geral, traz alguns problemas de ordem psicológica no pós-carreira. Como é que eu me adapto a uma vida que eu não gostaria de estar tendo, né? Quando existe uma preparação para esse processo, eu falo que é um atleta muito sábio, e considero você uma pessoa muito sábia de ter se preparado ao longo da carreira, para a parada. Isso não quer dizer que não vai ser um momento difícil para você, né? Que é um momento de, digamos assim, é uma nova readaptação que você tem que ter na sua vida, né? E uma pergunta que eu sempre faço para os atletas quando estão nesse momento é que, assim, quando você acordou e falou, hoje é o último treino que eu faço na minha vida? Essa pergunta para mim é muito bacana, sabe, Johansson? Porque eu falo assim, caramba, né? O que faz a pessoa um dia levantar e falar assim, a partir de hoje eu não treino mais? Não sei se você... eu tenho várias respostas para isso, eu não sei qual seria a sua resposta. Qual que foi? Assim, como é que você acordou e falou, hoje é meu último dia? Não foi assim, essa decisão não acontece do dia para a noite. Não é, acordei, não quero mais fazer isso não, acabou, fim. Não foi fácil realmente essa decisão. Eu tinha feito o índice A para estar aqui competindo, eu acreditava ainda muito que eu conseguiria conquistar medalhas aqui em Tóquio, mas o que me fez parar foi o propósito. Qual é o objetivo dessa parada? E o objetivo é contribuir com o esporte paralímpico. Já falei para muitas pessoas que eu deixei de sonhar um sonho individual, que era ir vir, ganhar uma medalha, para sonhar um sonho coletivo.
isso foi o que me motivou e falou, poxa, agora eu posso contribuir muito mais com o esporte paralímpico fora das pistas do que dentro das pistas. Então, se você tem um objetivo claro do motivo da sua parada, isso vai ser mais fácil. Não estou falando que foi uma decisão simples, simplesmente, do dia para a noite eu vou parar, não vou querer competir mais. É uma decisão que ela é tomada aos poucos, que ela é pensada para chegar a essa decisão. Então, respondendo à pergunta, foi dessa forma, de ter um objetivo claro do que eu gostaria e estou fazendo. Eu ainda continuo no meio paralímpico, então isso é até mais fácil. Seria muito complicado eu vou parar por, sei lá, por questões de lesões, vou voltar para Maceió, não tenho mais nenhum contato com o meio, então eu tenho certeza absoluta que isso seria muito doloroso. Estar vendo os atletas competindo, poxa, eu poderia estar lá se não fosse, sei lá, meu tendão, se não fosse alguma cirurgia, meu joelho, minha capacidade física. Então, eu sentiria bastante essa minha parada. É verdade. Assim, uma das causas que nós sabemos da aposentadoria é mudança de objetivos, que foi o que aconteceu com você. Você mudou seus objetivos, né? Mas eu tenho, por exemplo, respostas assim, quando eu faço essa pergunta, né? Uma atleta olímpica me falou assim: o dia que eu cheguei no treino, comecei a treinar e perguntei quanto tempo falta para acabar o treino. Ela falou assim, aí eu cheguei à conclusão que a minha vida esportiva estava acabando, porque eu nunca tinha perguntado isso, e eu sempre treinava com muito afinco, né? Então, tem estudos muito interessantes, mas uma coisa que eu te digo, e eu acho que você teve essa sabedoria e a oportunidade de continuar no esporte, contribuindo de uma outra forma, e eu acho isso muito, muito bacana, né? E concordo com você que se tivesse parado e fosse para fazer qualquer outra coisa na vida, talvez ficasse muito difícil, né? Mas esse processo de adaptação a uma nova vida, mesmo dentro do próprio esporte, nós sabemos que ele leva em torno de 9 meses. Os estudos internacionais todos mostram isso, sabe? E que a partir do 9º mês, se você se adapta a essa nova vida, a coisa flui. Foi um momento, você foi um atleta, curtiu ao máximo esse momento, foi até onde você poderia ir nesse momento, e agora abriu um novo ciclo da sua vida, né? Mas se a pessoa não se adapta a partir do 9º mês, isso significa que essa pessoa precisa de uma determinada ajuda para lidar com esse processo, entendeu? Regina, meu 9º mês é agora em setembro. Se eu sentir dificuldade, eu falo com você, tá? Mas você já está adaptado. É saber, porque assim, eu acho que o fato de você estar aí, e claro, tem aquela coisa de repente você querer estar ali na pista, né? Falar assim, puxa, eu podia estar ali ainda, mas agora estou no outro lado, e é tão desafiador quanto, né? Talvez até mais, viu, Johansson, né? Talvez São até mais responsabilidades desafiador. maiores. E assim, o quanto ser um atleta de alto nível te trouxe habilidades para lidar agora numa nova função de gestor, né? Isso também é importante, hein? Porque você aprendeu muita coisa ali dentro da pista que te ajudaram ou vão te ajudar muito nesse novo processo de gestão. O Misael é a mesma coisa. Saiu ali da quadra, né? E muita coisa ele aprendeu e muita coisa vai ter que aprender, porque é um novo contexto, apesar de estar ali dentro do Paralímpico. Mas eu acho que isso é que é bacana, você sabe, de essa mudança que a gente vai fazendo, essas transições que nós vamos fazendo na nossa vida, e essa é uma transição muito importante, da vida esportiva para a vida pós-esporte. Tem até uma pergunta da professora May também, exatamente sobre isso para o Johansson. Como é estar participando das Paralimpíadas de Tóquio nesse momento de transição? É que eu me sinto parte do processo, eu me sinto... o esporte paralímpico é minha vida. Antes de fazer esporte, eu sempre
gostei de praticar atividades ao ar livre, gostava muito de jogar futebol, andava de skate, já fiz taekwondo, mas só aos 17 anos que eu tive a oportunidade de começar no atletismo. Mas agora, de fora, eu não sei de verdade como será a minha reação de ver aqueles 100 metros, que eu já deixei a dica para vocês. Eu não sei como vai ser. Provavelmente, no final da prova, eu vou ver aquelas marcas, os resultados, e vou pensar, tá vendo? Eu não disse, ainda dava para eu beliscar alguma medalhinha aqui. Mas é que, Regina, eu virei a chave. Quando eu tomei essa decisão, pronto, e não vou ficar, aí não sei o que, todo dia acordava e virou a chave, pronto, e acabou. Agora é um outro objetivo, é uma outra história. É isso que também me movia enquanto atleta. Era melhorar a marca, resultado. Eu ia para a pista com prazer porque eu sabia que eu tinha um objetivo. Então, o objetivo agora é outro, é de fazer com que o esporte paralímpico ele cresça cada vez mais no Brasil. Então, essa virada de chave, virei pronto, é uma próxima página do livro. Sempre comentei, o pessoal me perguntava, qual é a sua competição mais importante, a medalha mais importante, e eu via minha vida como um atleta como páginas em branco. Conquistava medalhas, escrevia lá um capítulo, virava, ficava tudo em branco, e isso me motivava a começar um outro capítulo. E agora também, virei a página, não sou mais atleta, agora estou fora das pistas, mas com outros objetivos, escrevendo novos capítulos. Eu acho que quando a gente toma uma atitude muito consciente, que me parece que de fato foi o que você fez, não tem o que se lamentar, né? Uhum. Acho que você escreveu uma linda história como atleta e fechou o capítulo. Agora está abrindo outro, né? Que é uma linda história como gestor, com certeza que você vai escrever e vai ser muito importante para o esporte paralímpico brasileiro, sem dúvida nenhuma. E se me permite também, é de extrema importância, né? Pessoas com deficiência, ex-atletas que vivenciaram todo esse processo, estarem na gestão, que tem toda essa vivência prática do esporte, do que é ser uma pessoa com deficiência, e pode trazer um olhar renovado para essa gestão. Então, é muito, muito importante para o esporte paralímpico que você, como ex-atletas, e que outros ex-atletas também ocupem esse espaço da gestão. Aqui assim, gente, tô ficando triste, porque assim, infelizmente a gente tem que caminhar para os encerramentos do encontro, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais, mas também sem perder a oportunidade da gente fazer uma última reflexão, né? O que esperar desses Jogos de Tóquio e qual é esse legado das pessoas com deficiência, né, para as pessoas com deficiência e para a sociedade? Eu fiquei lembrando agora de um congresso que eu participei, e foi logo depois da Rio 2016, daí tinha uma fala de uma moça cadeirante, e ela falando, gente, eu não aguento mais as pessoas me pararem na rua e falar, por que você não faz esporte? Por que você não faz esporte? Porque acho que aquilo estava tão na mídia, e as pessoas começaram a ver, e todo mundo perguntava para ela, por que você não faz esporte? E ela falou assim, gente, eu não gosto de esporte. Ela assim, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu tenho um blog, e ela era super ativa em outras coisas, né, mas eu acho que é isso, o esporte, né, paralímpico, as Paralimpíadas, ela traz uma visibilidade para essas pessoas, então no imaginário coletivo começou a criar que, nossa, o esporte acho que é uma boa possibilidade, né, uma boa oportunidade de participação social para essas pessoas, mas a gente não pode esquecer que o esporte é um desses locais, né, então acho que como a Andressa também trouxe na fala dela, né, a gente tem a iniciação ao esporte, ali na escola, algumas dessas pessoas realmente vão traçar uma carreira de atleta de alto rendimento, mas algumas não, algumas vão apenas vivenciar o esporte, e isso já vai ser muito bom para a vida e para a formação delas. Então, eu vou passar aos pouquinhos a fala para cada um de vocês, pedir para vocês fazerem uma reflexão final, se despedir, e depois eu volto para encerrar o nosso encontro. Então, quer começar, Johansson? Primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade de
poder estar aqui com vocês. Tenho um carinho enorme. Trabalharam comigo, né? Vocês fizeram parte das minhas conquistas. É, Jamais 6 medalhas paralímpicas, 11 mundiais, 9 em Parapan-Americanos. Essas conquistas não foram do Johansson, são da minha equipe, são de todo o povo brasileiro. Eu quero muito que vocês acompanhem bastante os Jogos Paralímpicos. Começará agora, dia 24 da abertura. Vocês podem esperar bastante medalhas. Os atletas estão super treinados, empolgados, querem muito representar todos vocês. E tenho certeza que a cada Paralimpíada, o esporte paralímpico se desenvolve mais, tem mais visibilidade. A pessoa com deficiência que está assistindo, eu tenho certeza que ela fica pensando: poxa, eu queria estar ali ganhando medalha também. Isso que é o bacana do esporte, poder fazer com que outras pessoas se inspirem nos nossos atletas. Então, eu fico super feliz em fazer parte desse processo. Toda a equipe do CPB fez já peguei no final desse ciclo de 2024, mas fizeram todos um excelente trabalho para estar levando a maior delegação na história, fora dos Jogos do Rio 2016, porque era na nossa casa, tínhamos vagas em todas as modalidades, mas essa eu posso falar com certeza é a maior e mais qualificada equipe de todos os tempos. Então, deixo aqui um abraço especial a todos vocês que nos acompanharam até agora e torçam bastante para o paradesporto brasileiro nessas Paralimpíadas. Muito obrigada, com certeza vamos torcer loucamente. Já estou aqui ansiosa para os jogos. Regina, você quer fazer a sua fala, fazer essa reflexão aí e caminhar para primeiro, assim, foi um prazer enorme reencontrar o Johansson agora numa outra posição. Muito orgulho, sabe, Johansson, de ver o que você construiu da sua vida, né? Porque eu acho isso muito, muito bacana. E eu tenho certeza que você ainda vai dar muitos frutos aí para o esporte paralímpico brasileiro. A Andressa também, né, que é uma família que eu conheço há muito tempo, tenho um carinho especial por todos eles, pelo maridão também, que é uma pessoa de excelência na área da pesquisa científica, com certeza, de reconhecimento internacional. Conheci a Andressa, né, de ter esse espaço, e a todas as pessoas que puderam acompanhar. Eu acho que a gente conversou aqui coisas extremamente importantes, né? Eu digo que fazer esporte é uma coisa muito bacana, não quer dizer que a pessoa tem que chegar no alto rendimento. Eu posso fazer esporte porque eu quero brincar, quero me divertir, quero conhecer outras pessoas, quero cooperar, quero competir, mas eu não preciso chegar no alto rendimento, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção de que se eu entrei no esporte, obrigatoriamente eu tenho que chegar no alto rendimento. Não, acho que o esporte nos ensina muita coisa. E o esporte paralímpico, acho que algo que ele nos ensina muito continua caminhando, um passo atrás do outro, segue caminhando, não para, né? Vamos seguir caminhando, um passo atrás do outro. E a gente chega lá, não importa aonde, chegar onde a pessoa quer chegar, né? Eu acho que isso o esporte paralímpico me ensinou muito, sabe? Que são pessoas que vêm com as suas dificuldades, todos nós temos as nossas, né? Algumas mais evidentes que outras, mas de que não para, né? Continua. Eu todos os dias quero ser um pouco melhor do que eu fui ontem, e eu batalho e luto para isso. Então, acho que isso é um grande aprendizado que o esporte nos traz. Muito obrigada, Regina. E passar agora a fala para a Andressa também, poder fazer esse fechamento, né, pensando, eu acho que aquela assim, vou aproveitar aqui a brecha para eu também fazer o meu, mas eu acho que na fala de vocês estava muito presente isso, né, como a gente constrói essa potência paralímpica ela é feita dia a dia, no nosso trabalho cotidiano de cada um de nós, e ele é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho individual, é de várias profissões, é uma coisa multitransdisciplinar, é da formação de um novo profissional para atuar na área, são algumas políticas públicas, e essas políticas elas não estão soltas, elas
é um Bolsa Atleta, um projeto de extensão de uma universidade, é um programa de capacitação de educadores e professores do CPB, são várias ações, né? Então, acho que hoje nós configuramos como uma potência paralímpica, porque muito foi feito lá atrás, e é um trabalho muito consistente, planejado, que vem crescendo aos poucos. Então, é algo muito bem estruturado nesse planejamento, e acho que por isso, aos poucos, vai rendendo fruto, porque é um trabalho muito sólido, e é um trabalho sólido em várias frentes. Então, acho que isso é muito bom, né, e assim, a gente cresceu muito, somos uma potência paralímpica, e muito ainda há de crescer. Então, fico muito feliz com a presença e com a contribuição aqui de vocês, e vou passar para a minha xará aqui, porque aí ela pode complementar melhor do que eu essa parte aí de gestão e articulação e formação de novos profissionais, porque eu fico pensando também que a minha formação veio muito disso, né? O meu contato com o esporte paralímpico veio na graduação, com algumas disciplinas, com alguns projetos de extensão. Daí eu participei de alguns simpósios, alguns congressos, aí já fiquei apaixonada. Daí eu participei de alguns eventos, fui voluntária na Rio 2016, participei de eventos do Centro de Treinamento Paralímpico, e aí quando você vê, você já está nesse universo. Então, acho que é muito importante e muito inspiradora essa fala de vocês. Mas é isso. Vai lá, Andressa. Obrigada aí, Andressa, pelo espaço, principalmente, né, que o SESC abriu, porque são ótimas ideias, né? Falar sempre sobre o esporte paralímpico é sensacional. Então, agradeço a você, a toda a sua equipe aí do SESC que deu esse suporte que esse momento ocorresse. Agradecer imensamente de estar na presença do Johansson, né? O Johansson eu conheci ainda muito novinho, 2005, 2006, os primeiros meetings no Rio, depois Parapan do Rio, depois Pequim, 2008, enfim, aí acompanhei 8 anos o Johansson, e é um grande orgulho tê-lo hoje como um gestor, porque com certeza ele é um visionário também do que o atleta precisa e do que, né, pode ser ainda melhorado, amplificado dentro dessas gestões que têm sido realizadas, porque a gente vê que é uma continuidade, não existem retrocessos, não existem gaps, né, é sempre uma evolução. A Regina, então, conheço há muitos anos, né, a gente já trabalhou junto, inclusive, no atletismo paralímpico. Então, a Regina, sou fã do trabalho dela. A Regina também já teve a oportunidade de estar conosco aqui no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte, orientando alunos aqui na FMG, então é um trabalho aí que eu sigo muito também, uma linha de pensamento sensacional, do quanto que o atleta precisa de um suporte importante, psicológico, para o alto rendimento. E sua fala, Andressa, ela é muito feliz, né, porque da mesma maneira que o Johansson passou por processos, eu também tive esse processo de distanciamento cada vez mais da prática aplicada com o atleta, e tive aquela transição, né, fisioterapeuta, a hora que eu tive que decidir sair do atletismo para terminar meu doutorado e finalizar esse ponto é muito difícil, porque você tem que investir na área acadêmica, né, então, assim, são processos que a gente passa ao longo da vida, mas que a gente vira a chave e vai. Então, a experiência que eu adquiri enquanto fisioterapeuta até 2019 no comitê, hoje eu tenho uma visão muito diferenciada, com certeza, enquanto professora e enquanto gestora também no centro de referência, e querendo cada vez mais fazer, né, cada vez mais abrir possibilidades, abrir portas. Eu tenho essa função de ir na prefeitura aqui da região metropolitana, da prefeitura de Belo Horizonte, nas associações, gente, temos centro de treinamento, vamos lá levar os atletas, nem todo mundo vai virar atleta, não, mas tragam os alunos com deficiência das escolas, então, conhecer, porque o esporte paralímpico, ele é vida, é por meio dele que a criança aprende a ganhar, aprende a perder, e o quanto que isso ele vai estruturando as suas conexões com ele mesmo, o quanto que isso faz com que ele seja um adulto feliz, né? Não necessariamente medalhista, mas o quanto que o esporte paralímpico imprime na vida do sujeito uma identidade muito diferenciada, porque os valores do esporte,
ele vai deixar para a vida toda, tá? E isso acredito que transcende uma medalha, né? Então, os valores esportivos são muito importantes para essas pessoas com deficiência que venham praticar o esporte, tá? Então, desejo um bom sucesso para vocês, e ficaremos aqui com certeza na torcida, né? Eu tenho certeza que você vai ficar mais cansado fora das pistas, vendo 100 metros aqui nas pistas, mas assim que você retornar e conseguir enxergar um pouquinho do que foi o sucesso desse time Brasil Paralímpico, você vai ter uma sensação maravilhosa, tá? Agradeço mais uma vez os ouvintes que estão aí com a gente, com certeza são pessoas apaixonadas pelo movimento, né, e que a gente sempre se segue, assim que eles estão, a gente está assistindo, e quando a gente está aqui falando, tenho certeza que são pessoas que gostam do que fazem e gostam também do movimento paralímpico, que é apaixonante. Obrigada, Andresa, obrigada, Elson, obrigada, Regina, de compartilhar com vocês de uma discussão tão rica, que vai ficar aí também gravado para o futuro. Agradeço a participação da Andressa Mello, Regina Brandão e Johansson Nascimento, dos intérpretes de Libra, do estenotipista e a quem nos assistiu. Convidamos vocês para acompanharem as Paralimpíadas de Tóquio, a torcerem e a vibrarem muito com o time Brasil, que está muito bem preparado para esses jogos. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de poder mediar esse encontro. E com certeza quem não pôde acompanhar aqui ao vivo, o link ele fica registrado aqui no YouTube, vocês podem assistir posteriormente e prestigiar um pouco aqui o trabalho que vocês fazem com muito amor e com muita qualidade no esporte paralímpico. Pedimos que vocês respondam um breve questionário de avaliação, disponível no link da descrição desse vídeo, para que possamos aprimorar as nossas pautas. Acompanhem também a nossa programação do Sesc Ideias, que será na quinta-feira, dia 19, com o tema Saúde Mental da População Brasileira na Pandemia, com Adriane Rosa, Bruna Lucchesi, Nara Góes e Fernando Oliveira. Muito obrigada, boa tarde e bom dia aí para o Japão. Tchau, tchau, gente.